Salve, Joe. Tranquilão? Isso aí. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Vamos começar mais uma aulinha aqui. Há algum tempinho atrás, o meu amigo Denis, que é dono dessa empresa aí, ó, Desosp, me pediu para dar uma palestra, né? Fazer um mini treinamentozinho com alguns clientes dele. E eu montei esse material para dar uma introdução aí sobre o mundo web, como funciona a exibição de página web, né, de sites na internet de forma geral. Então eu montei esse material, até compartilhei lá no grupo com vocês, e eu vou estar explicando aqui o que acontece com esse material, né, como que a página é mostrada na tela do jeito que vocês acessam ali no site, no celular, no computador. O que está por trás ali da exibição ali das fotos, do texto, de todos os elementos que estão ali na tela. Beleza? Então, o título desse documento aqui já é bem significativo. HTML, CSS e JavaScript. O trio ternura da web. Então, assim, praticamente 99%, para não dizer 100%, do conteúdo que você está vendo na internet, ele é composto de HTML, CSS e JavaScript. E aí, dentro desse material, nós vamos ter aí uma visualização do que é cada um dessas siglas aqui, desses nomes que vocês estão vendo. Então, vamos avançar aqui o slide. Vamos começar pelo HTML. O HTML ele é a linguagem de marcação padrão para páginas web. E ele descreve a estrutura de uma página na internet. Ele é composto por elementos e propriedades. Então, tem aqui no próximo slide um exemplo básico de um documento HTML, porque a página da internet que você está vendo, ela é, na verdade, um documento HTML. Esse documento HTML, se você abrir ele num bloco de notas, no seu computador, você vai ver uma estrutura parecida com essa aqui que está nesse slide. Temos esses elementos aqui, abrindo e fechando maior e menor aqui. Isso é um elemento. Aqui nós temos o elemento HTML. Então, aqui temos a abertura desse elemento HTML e aqui embaixo temos o fechamento. Está vendo que o fechamento ele tem uma barrinha para simbolizar. Então, temos a abertura do elemento HTML e aqui embaixo o fechamento. A mesma coisa aqui nós temos o elemento head, que é o cabeçalho da página. Ele abre o head, abre o cabeçalho e fecha o cabeçalho aqui no head. Dentro do cabeçalho, ele tem o elemento title, que é o título. Então, ele abriu o título aqui. Dentro do título, ele escreveu page title, que é o título da página, e aqui ele fechou. Aqui eu tenho o elemento body, que aí dentro do body aqui estão os elementos visíveis da página web. Toda essa parte que está aqui em cima no head, ela é mais para informações. O conteúdo mesmo que você está vendo, ele está inserido aqui no conteúdo do body. Então, dentro do body eu tenho o elemento aqui H1, que ele significa heading 1, que é o título 1, né? Temos o elemento P, que ele significa P de parágrafo. Então, o conteúdo dele é mostrado como um parágrafo. O H1, por ser um título, ele é mostrado como um título. E aqui fechou o body. Fechou o HTML, então nós temos a estrutura básica de um documento HTML aqui para mostrar para vocês. Se você pegar esse código aqui, salvar como HTML e abrir no navegador, vocês vão ver esse conteúdo. O título da página vai ser page title, vai estar lá em cima na barrinha do navegador. E aí você vai ver um descritivo na tela aqui, um título, escrito My First Reading, e o parágrafo embaixo, My First Paragraph. Essa é a estrutura básica de um documento HTML. Aqui é para vocês visualizarem que ele tem aqui os elementos, né? Então, todos os elementos aqui estão sem atributos. O único que tem algum atributo aqui é o doctype, que é um documento, ele é um elemento
diferenciada dos demais, que ele indica qual sintaxe deve ser utilizada para a leitura desse documento. Então, como o HTML foi evoluindo ao longo dos anos, então ele tem várias formatações. Então, a mais atual, que é composta por esse atributo aqui, ó, só HTML, bem simples, que é a última versão que a internet está utilizando. Então, basicamente, uma página web é composta por esses elementos aqui, só o HTML dela. E aí os elementos, eles podem ter atributos. No nosso exemplo aqui, ó, não tem nenhum tem atributo. O único que tem atributo é esse aqui, que está vermelhinho aqui, é o HTML. Vamos ver já um exemplo com atributos. Os atributos, eles adicionam informações sobre os elementos. E eles são sempre incluídos na tag de abertura. Então, ele tem o formato chave /valor. Então, por exemplo, o atributo name, ele é seguido de um igual, e o conteúdo do name, ele é dentro de aspas. Então, vamos avançar para vocês verem isso na prática. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma tag HTML, que o elemento a gente costuma chamar de tag também. Então, pode ser uma tag qualquer, pode ser um parágrafo, pode ser um cabeçalho, pode ser um título, pode ser qualquer coisa. E ele pode ter o atributo style. O atributo style, ele está adicionando o quê? Estilo para essa propriedade aqui, para esse elemento aqui. Então, dentro do meu style, eu estipulo qual propriedade e qual valor ela vai ter. Os principais estilos que geralmente são aplicados é o color, background color, font family, font size e text align, que nada mais é do que a cor do texto, a cor do plano de fundo, a família de fonte, né, a fonte que vai ser utilizada para ser mostrada na tela, o tamanho dessa fonte e o alinhamento, se ele vai ser centralizado, justificado, à direita, à esquerda. Então, as principais aplicações aqui de estilo são essas. E aqui tem uma peça muito importante dentro do HTML, principalmente para a gente que está estudando Apex, são os formulários. Formulários, eles servem para quê? Para coletar dados que são inseridos pelo usuário. Na nossa última aula, a gente fez formulário para inserir dados lá na tabela do Brasileirão. Então, o Apex fez tudo para a gente nem viu nada de código, mas é importante a gente saber o que está por trás. Então, dentro daqueles campinhos, por trás daqueles campinhos lá, a gente tem uma tag form no HTML que o Apex gerou para a gente. Então, o principal elemento de um form, ele é o input, que ele serve para você incluir valor, né? Para você inserir valor dentro de um determinado campo que vai ser processado pelo servidor. O atributo action, ele vai definir quem vai ser o responsável por processamento desse formulário, quem é o servidor que vai receber esse formulário e qual é o programa nesse servidor que vai fazer esse processamento. Então, aqui o formulário, então o exemplinho aqui de uma tag de formulário, uma tag de form. O atributo action está indicando aqui que ele vai usar o programa action page no mesmo servidor onde está a página. E aí dentro do formulário tem vários tipos de campo que podem ser disponibilizados ali para visualização. Os mais comuns é o campo de texto, que é o input do type text. A gente tem o input type rádio, que ele é aquelas bolinhas para você selecionar. Tem o input type checkbox, que é aquele Vzinho, aquele quadradinho que você clica e ele marca um Vzinho. O input type submit, ele é o botão. Ele é o botão que faz a ação de enviar esses dados para o servidor fazer o processamento. E tem também o type button, que ele tem uma funcionalidade específica, né, que deve ser programada aí no seu HTML. Então, além desses, tem outros elementos importantes
que são esses aqui, select, que é para você selecionar algum elemento, aquela listinha de opções. O textiário é um campo de texto grandão, para você colocar textos maiores do que uma informação simples ali, como um nome, um telefone. E o label ele é, como o próprio nome já diz, a gente traduzir label, ele é o rótulo, né? Então é só o nome de cada campo que vai ali em cima, indicando o que deve ser preenchido em cada campo. Então são os principais elementos de um formulário de uma página HTML, é isso aqui. Agora, o CSS, deixa eu só abrir aqui um parênteses aqui. Antes de avançar para o CSS, eu vou dar um exemplo prático aqui disso que nós vimos do HTML. Vou criar um do zero aqui, só para vocês verem isso na prática. Esse material eu apresentei para programadores, né? Que já faziam programação em banco de dados, em sistemas legados. Estavam iniciando em Apex. Mas como vocês não são programadores, vocês estão começando agora, eu vou mostrar para vocês esse exemplo aqui que a gente viu. Ô Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. O Apex ele é parecido com o HTML, né? Qualquer sistema aí que desenvolva página web, página para internet, ele vai gerar um código HTML. Sim. Não, Então, sim, o Apex mas ele é o para HTML, isso. Ah, tá, beleza. Então aqui, ó, vamos começar com esse símbolozinho aqui para envolver o nosso atributo aqui de doctype. O atributo dele, HTML. Pronto, nós estamos indicando o tipo de sintaxe que o navegador vai utilizar para ler esse documento. Então aqui nós vamos fazer a abertura do nosso HTML. Já vou colocar o fechamento aqui para a gente não perder. Então, iniciei o HTML e fechei o HTML. Eu preciso de um cabeçalho, então vou abrir o head e já vou também fechar o head aqui para não deixar ele aberto. E aqui eu vou abrir um title. Vou fechar o title. Depois do cabeçalho, a gente tem o corpo, o body. E eu já fecho aqui também o body para não perder o fio da meada aqui. Senão a gente deixa para fechar depois, passa batido. Então vamos lá. Vou colocar aqui um elemento H1. Título 1. Vamos fechar aqui. E vamos colocar o nosso parágrafo. Eu vou mudar aqui a sintaxe para vocês verem em destaque aqui todas essas marcações. Então, doctype HTML. HTML, nossa tagzinha aqui em cima, de abertura do documento. Cabeçalho. Dentro do cabeçalho, o título da página. Opa, aqui já deu ruim. Aqui é title. Aí, agora sim. Fechei o head aqui. Abri o body. Dentro do body eu tenho H1. Eu tenho um parágrafo. Deixa eu só conferir aqui esse doctype, agora eu fiquei na dúvida. Tá certinho. Doctype. Doctype. Vamos salvar aqui nosso arquivo. Salvar como. Vou aqui em downloads. Geralmente o arquivo HTML
ele é salvo como index. Como eu já tenho um index aqui, eu não quero sobrescrever, eu vou escrever aula HTML, ponto HTML. Vamos salvar aqui na pasta downloads. Vamos pegar o caminho completo do arquivo aqui. Área de transferência, caminho completo do arquivo. Agora eu venho aqui para o navegador e vou colar aqui o caminho do nosso arquivo. Como se fosse abrir um site, eu vou pegar o caminho do arquivo. cuser, Luiz, downloads, aula, html.html. Vou executar ele aqui. Ele quebrou, os caracteres ficarem válidos aqui, acho que é por causa do tipo de formatação aqui. Vou converter para ANSI. Vamos salvar. Pronto. Então beleza, ó. Notem que aqui em cima na barrinha do navegador entrou o nosso title. Nosso head funciona como informações adicionais sobre a página que a gente está visualizando. O conteúdo mesmo, essa área quadrada branca aqui, é onde está o nosso body. E aí dentro do nosso body, eu tenho título 1, que é o nosso elemento H1, e tem um texto aqui, que é o nosso parágrafo. Tá? Então, se a gente voltar aqui para o nosso código, ele não tem atributo nenhum. Então, ele vem com a formatação padrão, e a formatação padrão é essa aqui. No H1, ele tem um tamanho maior, tem uma cor mais forte, um negrito aqui. E o parágrafo é um texto menor, e ele não tem negrito. Vamos mudar isso aqui agora. Eu vou expandir aqui a abertura da tag H1. Então, chega para lá aqui. E vou criar aqui um atributo. Então, eu vou criar aqui um atributo de style. Vou abrir aqui, vou dar um igual aqui. Vou abrir e fechar aspas. E o nosso conteúdo do estilo vai todo aqui dentro. Então, vamos colocar várias informações aqui para mudar o estilo desse cabeçalho. Então, o primeiro estilo que a gente vai colocar vai ser o color. E aí eu separo com 2 pontos. E aí eu posso colocar aqui, posso colocar o código da cor, ou eu posso escrever algumas palavras-chave de cores aqui que ele vai entender. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, green, ele já vai entender que eu quero uma cor verde. Ele vai escolher um verde padrão e vai aplicar aqui no meu elemento. Vou fechar aqui com ponto e vírgula porque eu quero colocar mais um estilo. Então eu vou colocar aqui o font size. Vou definir a quantidade o tamanho, a quantidade de pixels que vai ser composto o tamanho dessa fonte. Então eu vou botar font size. Eu quero ele 48 pixels. Então 48 px. E eu fecho aqui esse atributo. Então, o que eu espero com isso aqui? Eu espero que o meu título 1 ele fique verde e fique com o tamanho de 48 pixels. Eu vou aplicar aqui o mesmo estilo nesse parágrafo, só que eu vou mudar o tamanho e a cor. Ao invés de 48 pixels, eu vou colocar 18. E ao invés de green, eu vou colocar red, vermelho. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Salvei a minha página. E vou atualizar aqui o navegador onde eu estou executando ela. E ele já trocou o estilo aqui. Então aplicou um verde aqui no nosso título. E um vermelho aqui no nosso parágrafo. Então aqui a gente conseguiu ver bem aqui o que é, né, um elemento dentro de um
um documento HTML. O que é um documento HTML? Os atributos desses elementos e como eles afetam aqui em questão de estilo esses elementos. Vou mostrar para vocês agora que a gente tem como a gente visualizar isso aqui dentro do próprio navegador. Eu estou dentro aqui da página do Google. Tá? Se eu clicar com o botão direito aqui no centro da tela, eu tenho essa opção aqui, ó, exibir código-fonte da página. Vou clicar aqui e aí ele abre uma nova guia com todo o código-fonte dessa página. Pode ver que ele começou aqui em cima com o quê? Doctype HTML, igual ao nosso documento lá. Na sequência, ele já abriu a tag HTML. Acrescentou vários atributos aqui na nossa tag HTML. Depois ele abriu o head. Dentro do head, ele colocou várias informações. Todas essas tags que começam com meta são informações relevantes aqui para o navegador interpretar a página. Então ele tem a tag de meta, tem a tag link, tem a tag de title, tem scripts, que nós vamos ver mais para frente. E ele tem muito script. Praticamente todo o código do Google é JavaScript, né? Ó, ele tem style também, tem uma tag de style. E por aí vai. Ele está todo misturado, esse código aqui, é justamente para ganho de performance, tá? Quando a gente está desenvolvendo o código, é comum a gente fazer o que a gente chama de indentação, que é organizar os elementos aqui, ó, de forma com que a gente consiga saber exatamente onde eles estão aí, de quem eles são filhos, para que a gente possa dar a manutenção corretamente e desenvolver mais tranquilo. Então, no ambiente de desenvolvimento, a gente faria dessa forma, para a gente entender que o HTML ele começa aqui em cima e termina aqui embaixo. O head, que é um elemento filho do HTML, ele começa dentro do HTML, ou seja, ele avançou aqui para dentro, isso se chama indentação. E o title, por sua vez, também, por ele ser filho do head, ele também avançou um pouco aqui. O body ele é irmão do head, né? Então ele está aqui na mesma reta do head. O H1 ele é filho do body, então ele avançou para dentro em relação aqui ao body. Da mesma forma, o parágrafo ele é irmão do H1, então eles estão alinhados aqui na mesma posição. Então, no ambiente de desenvolvimento, isso aqui facilita a gente no dia a dia para a gente poder saber onde nós vamos mexer e para fazer as operações que a gente precisa. Em ambiente produtivo, ou seja, para valer no quente, ele elimina os espaços para que não tenha um arquivo HTML muito grande para ser feito download quando você acessa a página e aí demore mais para abrir. Então todos os espaços eles vão possíveis, né, de serem eliminados, ele elimina, deixa tudo juntinho, quebras de linhas são eliminadas quando possível, para que não haja desperdício aí de transmissão de dados. Então esse é o código fonte aqui do Google. Vou pegar achar um outro site qualquer aí, para a gente ver se a gente consegue visualizar melhor o código. Vou pegar esse aqui que já estava nos favoritos aqui, vamos ver como é que ele é. Esse não foi minificado, ou seja, esse não foi aplicada aquela utilização que o Google fez aí na sua página. Então dá para a gente ter uma noção mais exata do que eu expliquei para vocês. Ó. Aqui em cima começou com Doctype HTML. O documento HTML abriu
E o único atributo que ele definiu aqui é o atributo lang, ou seja, indica que esse documento HTML, o idioma padrão dele é o inglês. Aqui no head, ele tem várias tags aqui, ó. A meta de content type diz que é um arquivo de texto em formato HTML. Diz que o conjunto de caracteres é o TF8. O atalho para a imagem dele de favicon, que é essa imagenzinha aqui em cima, tá nesse caminho aqui, o favicon.icon. Se eu clicar aqui, ele abre a imagenzinha que está lá em cima da tela. Tá vendo? O title está aqui, mais tags de meta, que acrescentam descrição, palavra-chave, instruções para robôs na internet, viewport, que é o tamanho da tela, e por aí vai, muita coisa. Link trazendo arquivo CSS, script que vai executar alguma funcionalidade na tela, nave que vai adicionar um menu de navegação dentro do body já aqui, ó. Então tudo isso aqui é um código HTML que está bem identado aqui. A gente consegue ter uma noção exata do que é o que aqui. Beleza? Vamos lá voltar agora para a nossa apresentação lá, para a gente ver parte de CSS. Então, gente, o CSS ele é usado para fazer o quê? Estilo nos documentos HTML. Ele vai descrever para o navegador como os elementos devem ser exibidos. O significado é folha de estilo em cascata. Vamos avançar aqui. Vou dar uma pincelada no histórico. Ele resolveu um grande problema, né? Porque o HTML não foi planejado para conter tag de formatação. Ele foi criado só para desenvolver o conteúdo. Então, o H1 é um título, o P é um parágrafo. E aí, com tags como fonte e atributo color foram adicionados ao HTML 3.2 lá atrás, foi um pesadelo para desenvolvedores. Porque você desenvolver uma página simples, ok. Mas quando você está falando de grandes sites que têm muitas páginas, e as fontes e cores são modificados de página a página, ou até mesmo dentro da própria página, isso se tornou um processo repetitivo e extremamente trabalhoso. Então, para eliminar esse retrabalho de ficar declarando que ali que o H1 é azul, se você tiver um outro H1 na tela, você tem que colocar de novo que ele é azul, e assim sucessivamente. Para sites grandes isso tornou um problema. Então o CSS veio para amenizar esse problema e definir aí formatações específicas para um grande conjunto de elementos. Então a programação do CSS ele tem essa sintaxe, ele tem um seletor que indica o que vai ser estilizado, né? E a gente tem a declaração. Abre chaves e põe os elementos de estilo dentro de uma abertura e fechamento de chaves. Então o seletor ele pode ser o ID de um elemento, pode ser uma classe, pode ser um elemento junto com uma classe, pode ser asterisco para aplicar estilo em todos os elementos da página, pode ser por tipo de elemento, pode ser por elementos dentro de outros elementos. Vamos ver isso aqui, vou dar um exemplo aqui. Então o CSS ele pode ser um outro arquivo separado da página HTML, que deve estar linkado lá através do head, ou ele pode ser aplicado usando a tag style, que a gente até viu ali, acho que o Google tinha uma tag style lá, ou ele pode ser incluído diretamente no atributo style do elemento, igual a gente fez no nosso exemplo aqui.
Então, aí, caso haja mais de uma declaração de estilo para o mesmo tipo de elemento, o navegador escolherá o estilo seguindo a regra de preferência. Ele vai dar sempre a preferência porque está diretamente atribuído no style do elemento. Se não tiver nada ali, ele vai pegar o arquivo CSS externo. Se não tiver nada no CSS, ele vai pegar o padrão do navegador. Então, essa é a regra de preferência ali do CSS. Vamos agora ao exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho mais um H1 aqui. Vou trocar de título 1 para título A. Aqui vai ser o título B. Parágrafo A. Parágrafo B. Então você imagina, se eu não tivesse o CSS, a cada novo título e parágrafo que eu fosse fazer na página, eu teria que declarar aqui no style a cor que eu quero do título e a cor que eu quero do parágrafo. Então o CSS veio para resolver isso aqui. Aqui na tag head eu posso adicionar uma tag style, onde eu declare aqui que o H1 ele vai receber o quê? Esse cara aqui, ó. Color green, font size 48. E o P ele vai ser color red, font size 18. E aqui eu fecho o meu style. E aí eu vou apagar aqui esse cara. Apago esse cara aqui também. Apago esse cara aqui também. Vou salvar. E vamos executar aqui o nosso documento. Você vê que a gente já criou um padrão. Todos os títulos do tipo H1, ele tem a cor verde e tem um tamanho de 48 pixels. Todos os meus parágrafos, ele tem a cor vermelha. De tamanho 18, se não me engano, que a gente colocou lá. 18, beleza. Então, dessa forma, eu não precisei atribuir o estilo em cada elemento. Porque você imagina uma página grande igual aquela que a gente viu, de exemplo, tendo que repetir o estilo de cada campinho, de cada partezinha da página. Então o CSS veio para facilitar isso. Aqui eu defino quem vai receber esse estilo aqui, ó, essa gama de estilos aqui. Poderia ter muito mais outros aqui, não teria problema. E aí, toda vez que a página, que o navegador encontrar dentro da página algum elemento que faça sentido aqui, ó, H1, aqui eu estou dizendo que é o H1. Então, para todos os H1 que o navegador encontrar, ele vai aplicar esse estilo aqui. Então, facilitou e diminuiu o retrabalho que estava tendo lá em 1900 bolinha, quando o HTML estava começando. Então, o CSS serve basicamente para isso, né? Para aplicar o estilo nas páginas web. Vamos voltar aqui para o nosso apresentação. E por último, do nosso trio, a gente tem o JavaScript, o famoso JavaScript, que é a linguagem de programação mais popular do mundo. Ela é a linguagem padrão de programação da internet e ele é usado para definir o comportamento de uma página web. Essa página que a gente criou aqui como exemplo é uma página que a gente chama de uma página estática.
ela não tem movimento, ela não tem funcionalidade, ela só é fixa aqui. Tudo que tem aqui está fixo. Abriu a página, o conteúdo está aqui. Não tem um botão, não tem um slide para se movimentar, não tem uma animação, não tem nada. É uma página estática. Se a gente quisesse criar aqui alguma funcionalidade para essa página, teria que ser via JavaScript. Então, o JavaScript ele soluciona esse problema de dar movimento, dar esse dinamismo para as páginas. Né? E ele é incorporado ao HTML usando o elemento script. Então, para eu colocar uma programação de uma funcionalidade dentro da página HTML, eu tenho que usar essa formatação aqui. Coloco o tag script, abro e fecho, e aqui no meio vai o código que eu quero executar. Aqui vai o exemplo. Ó. Dentro do head, eu declarei uma função. Function, myFunction. E dentro dessa função, o que essa função faz? Ele vai no documento, identifica o elemento que tem o ID demo e vai incluir dentro desse ID demo um texto escrito parágrafo alterado, parágrafo change. Ops. Então aqui dentro da página ele incluiu um botão, colocou aqui um elemento de botão e no atributo onClick ele está executando, pedindo para executar a função myFunction. O que é o myFunction? É o que está declarado aqui, ó, no cabeçalho. Então vamos fazer esse exemplo aqui no nosso documento aqui HTML. Vamos aqui no head, abrir uma tag de script. E vamos fechar já essa tag. Deixa eu colar aqui que ele não sei de cabeça. Então, ele abre a função function, myFunction. myFunction. Abriu e fechou parênteses. Abriu e fechou as chaves. E aqui dentro ele vai colocar o código. Document.get element by ID. Qual ID que eu quero pegar? É o demo. Aí eu dou um ponto para adicionar a funcionalidade. Deixa eu voltar lá. Inner HTML. Então esse inner HTML é o que vai adicionar o conteúdo dentro do meu elemento. Vamos só conferir se é isso aqui mesmo. Isso aí. Um document get element by ID demo. O que é para fazer? Inner HTML, ou seja, vai incluir um conteúdo dentro do HTML. Qual conteúdo? Parágrafo alterado. Document get element by ID demo, inner HTML, parágrafo alterado. Fechou a função. Beleza. Daí aqui nós vamos adicionar um botão. Qual que é o conteúdo aqui? Type button on click myFunction. Beleza. Button, o type dele é igual button on click. Ele vai executar o myFunction. O
conteúdo do botão, o texto que vai dentro do botão, eu vou colocar clique aqui. Fechei o botão. E aí nós temos que definir um ID para o nosso parágrafo. Qual parágrafo que eu quero que seja alterado? Eu coloco um ID nele aqui, ó. ID igual demo. Vamos ver se vai funcionar. Então, ó, nós temos aqui o título A, título B, parágrafo B, e um botão escrito clique aqui. Se o código que eu escrevi lá estiver certo, ele vai alterar o parágrafo A. Não deu certo. Tem alguma coisa errada no nosso código. Vamos inspecionar aqui o elemento para ver se a gente consegue identificar o erro. Documento, get element by ID, in HTML is not a function. Document get element by ID demo. Deixa eu trazer esse cara para cá e comparar. Documento. Aí, agora sim. Tinha feito diferente aqui, ó. Deixa eu voltar para cá. Eu tinha aberto parênteses aqui. E não tem parênteses, ele tem o igual aqui. Então, o igual, parágrafo alterado. Então, uma funcionalidade que precisa ser implementada diretamente na página, interagindo com o usuário, a gente teve que fazer via JavaScript. Então, toda e qualquer validação de formulário que precisar ser feita, todo ajuste de tela que precisar ser feita, diminuição e aumento do tamanho da imagem em função do tamanho da tela. Bem que isso hoje em dia isso já pode ser feito via CSS também, mas a maioria das vezes é por JavaScript. Verificar se a senha que está sendo digitada é uma senha forte. Enfim, qualquer coisa que seja implementada no lado aqui da interação com o usuário tem que ser via JavaScript. JavaScript é a linguagem de programação que o próprio navegador aqui entende e processa. Então, a gente tem isso na nossa página HTML, né? O JavaScript para dar esse dinamismo aqui. Imagina se você tem um documento estático aqui, sem poder interagir, sem poder clicar, sem poder escrever nada e fosse uma página burra, né? Que não validasse a informação. Imagina, você está preenchendo um formulário de compra e aí o formulário não verificar se o e-mail é válido ou inválido, se a senha que você colocou se confere com o campo de checagem de senha. Enfim, são inúmeras possibilidades aí para a utilização do JavaScript para fazer esse dinamismo aí, essa interação com o usuário. Beleza? Então, a base da internet é essa. E o Apex nada mais é do que um gerador de HTML, CSS e JavaScript. Na verdade, todo e qualquer framework, linguagem de programação, qualquer coisa que esteja na internet, no final das contas está gerando HTML, CSS e JavaScript. Então, saber isso aqui é o básico para desenvolver qualquer coisa na internet. Tem muita coisa para aprender, hoje em dia tem muitas coisas aí de framework, de tipos de programação, tipos de formato mesmo, né, de desenvolvimento.
Mas o feijão com arroz, né, o beabá, é isso aqui. Se você não souber como que funciona isso aqui, como que está definido aqui, como que é a hierarquia e essa harmonia entre esses três elementos aqui, HTML, CSS e JavaScript, se você não souber isso, você vai ficar com muita dificuldade de aprender qualquer outro framework, qualquer outra biblioteca da moda, qualquer coisa que você vê pela internet aí, você vai ter dificuldade. Porque o básico é isso aqui, HTML, CSS e JavaScript. Beleza, galera? Beleza. Nossa chamada termina em 8 minutos. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Nada de dúvidas. Mas daqui umas 2 aulas eu vou ter dúvida. Belezinha? Então esse material está com vocês aí. Vão dando uma olhada. Aqui tem mais coisa aqui, ó. JavaScript Objetos. Que a gente pode montar um objeto dentro do JavaScript, né? Aqui ele declarou uma variável chamada person, ou seja, uma pessoa, e foi colocando os atributos da pessoa ali, ó. Primeiro nome, John, último name, Doi, o ID dela, né? Provavelmente no banco de dados, nesse ID, 5566. E o nome dela completo é o resultado de uma função, né? Que vai buscar o campo first name e vai concatenar, né? Vai agregar com o último nome. Então, esse é a variável de objeto aqui, um objeto dentro do JavaScript. Aqui são os eventos, né, que o JavaScript costuma tratar, que é onChange, que é quando altera o conteúdo de algum determinado elemento. OnClick é quando um determinado elemento recebe um clique. OnMouseOver é quando um elemento recebe o mouse ali passando por cima dele. OnMouseOut é quando o mouse saiu de cima do elemento. OnKeyDown quando o usuário pressionou a tecla. OnLoad quando o navegador termina de carregar a página. Então esses são os principais eventos que o JavaScript costuma tratar para disparar determinadas ações. Mas no nosso exemplo, a gente utilizou aqui o evento onClick. A gente adicionou esse evento onClick no botão, e aí quando houve um clique, a gente fez a alteração no texto do parágrafo. Aqui ele já está dando um exemplo de validação de formulário, já é um pouco mais complexo. A gente vai chegar aí mais para frente nesse nível aqui de sintaxe aí do JavaScript. Vou pedir para vocês não se preocuparem com isso por agora. O objetivo dessa aula, o objetivo de hoje é só de vocês conhecerem essas três linguagens, né? HTML, CSS e JavaScript, o que elas fazem, né? Como elas trabalham em conjunto e o resultado final que elas geram. Essa sintaxe toda aqui, var_x igual documentForms.value, if, isso aqui nós vamos ver em momento apropriado para vocês entenderem como funciona aí uma validação de formulário usando o JavaScript aqui. Aqui tem um exemplo de JavaScript e jQuery. O jQuery ele é uma biblioteca muito popular na internet que simplificou a escrita do JavaScript. Então, usando o jQuery, você vai escrever só isso aqui, ó, $, abre parênteses, hashtag ID01. No JavaScript puro, que a gente chama de JavaScript puro, você vai ter que escrever isso tudo aqui, ó. Document, get element by ID, ID01. Então o jQuery ele simplificou a escrita do JavaScript. Também é muito popular essa biblioteca aí de jQuery. Então aqui tem só um exemplo aqui de como facilita aí a aplicação do outro. Aqui no final tem as fontes. Esse site aqui, ó, W3 Schools,
ele é um manancial de informações referente à internet. Eu vou clicar nele aqui para vocês verem que vocês podem aprender por aqui também. Tudo que vocês precisarem saber de HTML é aqui que vocês têm que procurar. Porque o W3 é o consórcio que determina os padrões do HTML. Então ele tem aqui dentro de tutoriais várias dicas, né? Várias documentações de como que funciona cada coisa. Tem até outras linguagens aqui, ó. Python, Java, C, C++, C Sharp, SQL, MySQL, PHP, Node, Git. Tem muita coisa aqui bacana para vocês aprenderem. Então, se você vier aqui no Ler HTML, ou seja, Aprenda HTML, você vai ver aqui bem detalhado, bem explicadinho, os exemplos, né, de como o HTML funciona, uma introdução sobre o HTML, o básico, os elementos, os atributos, parágrafos, comentários, as cores e por aí vai. Então usem esse link aí que está no final do documento aí, do PDF, para vocês estarem pesquisando aí as dúvidas de vocês, para vocês estarem aprendendo. Isso aqui é uma fonte muito confiável de conhecimento para a internet, tá? Nossa reunião termina em 2 minutos. Então, quero agradecer pela aula de hoje, agradecer a todo mundo pela participação. Quem tem que agradecer é a gente. Que aula. Valeu. E aí, a gente se vê semana que vem. Tudo bem? Beleza? Muito obrigado, Luiz. Valeu, galera. É nóis. Tamo É junto. nóis, Luiz. Boa noite. Vai, Valeu. Corinthians! Boa noite. Sai fora, rapaz. É Corinthians, paz.